Bom dia, se for de dia, boa tarde, se for à tarde. Eu tô fazendo esse vídeo a pedido da Aline e queria muito estar neste evento, que me pareceu ser um evento de muito aprendizado, um assunto super interessante, mas não, no momento eu tô fora, não fiquei impossibilitada, mas eu queria agradecer demais a Aline por ter me permitido e me incentivado a poder refletir sobre o projeto que eu vou falar aqui, que foi um projeto muito significativo para mim. Assim, no momento que eu já estava vivendo ele, assim, eu percebia que aqueles dias seriam dias que iriam ficar marcados para mim, assim, e que eu ainda teria que pensar muito sobre o que é que estava acontecendo, porque eu percebia que o projeto ele tinha uma potência que na correria de escola, né, que a gente está acostumado, não era capaz ainda de entender com toda a complexidade que tem os processos de aprendizagem daquele projeto. Assim. Então agora que já passou um ano do projeto e que eu tô nesse momento mais sem trabalhar, que eu tô com minha família no exterior. E aí a Aline aparece nesse momento e se a gente não tem ninguém para incentivar, a gente acaba esquecendo, assim, mas foi um processo super legal de fazer leituras, de pensar e de relacionar com tudo que tinha acontecido. E é muito especial para mim, assim, estar podendo participar desse evento, mesmo que seja, assim, através do vídeo. Eu queria agradecer demais a Aline. Então, esse processo que eu estou aqui detalhando, assim, que tem a ver com uma reflexão que é posterior ao momento, assim, é interessante porque eu acho que tem muito a ver com a nossa prática da escola, assim, e tem muito a ver com o que o Paulo Freire fala, né, que nós, professores, também somos construtores de conhecimento, que a gente não pode esquecer disso, né, nós não estamos ali reproduzindo um conhecimento que foi criado por outro, né, nós não deixamos de ser pesquisadores na hora que a gente está ali na prática, né? E a reflexão sobre a nossa prática, ela é muito importante. E ela vem mesmo, muitas vezes, neste momento posterior. Assim. Então, assim, quando nós pensamos no nosso projeto, eu até agora não falei dele, mas nós não tínhamos, assim, a consciência de toda a base teórica que eu vou falar aqui agora, né? Que ela veio até de leituras que eu fiz posteriormente. Mas o que a gente tinha consciência, né, que faz parte do nosso projeto político-pedagógico na escola, é da presença da pedagogia de Paulo Freire e da necessidade que a gente tem de criar autonomia, né, e dar espaço para o protagonismo dos estudantes. Então, mas assim, na minha apresentação eu vou utilizar essa fundamentação teórica que tem a ver com uma análise que a gente faz dos resultados e de uma percepção que a gente tem do que é que se aprendeu no projeto e quais foram os elementos que potencializaram essa aprendizagem, assim, por que ela foi tão bem sucedida. Então vamos lá, que eu sei que a Aline me deu 10 minutos. O projeto então foi, resumidamente, ele partiu de uma parceria com o Núcleo Anne Frank, que é um núcleo de voluntários que tem relação com a Casa Anne Frank de Amsterdã. E aí eles trouxeram para a nossa escola e levaram para outras escolas, né, uma exposição, que é uma exposição parte desse projeto da Casa Anne Frank, que tem 2 painéis que explicam, tem algumas informações sobre a Anne Frank, sobre a casa, né, onde eles se esconderam, um anexo secreto, e sobre as pessoas que viveram com a Anne Frank e
aquelas que ajudaram, né, que estavam ali de apoio no exterior, que não eram necessariamente vítimas do nazismo, mas que foram essenciais para a sobrevivência daquela família, né, que levavam coisas para eles, notícias. Além disso, tinham objetos que tinham a ver com a cultura judaica, duas maquetes que explicavam mais ou menos como que ficava o anexo, né, como que eles se escondiam, como que eram os quartos, que ajudava a gente a entender da rotina que tinha dentro do anexo secreto. Foi um projeto que tinha que ficar dentro da biblioteca, que foi super legal, assim, que já colocou o lugar de Anne Frank, que é um lugar de escritura. E trazia pra gente também outros recursos, né, que eram os voluntários. Então nós tivemos oficina do pão judaico, nós tivemos o testemunho de um sobrevivente que mora em Belo Horizonte, foi super, super, super sensacional. Mas aí eu vou falar de duas ações que foram as ações que eu analisei e que eu acho que tem muita relação com a potência do projeto. A primeira delas que é uma ideia que veio, né, do Núcleo Anne Frank, que é da formação de mediadores entre os estudantes para eles apresentarem a exposição para a comunidade escolar. Então nós fizemos um projeto assim, que envolveu do primeiro ao 9º ano, nós temos turmas de EJA e participaram, nós convidamos as famílias, nós utilizamos o final de semana para ficar aberta a exposição ficava aberta no horário de almoço, ficava aberta no recreio e tinha visita em todos esses horários. E aí, esses mediadores foram sensacionais, nós colocamos 30 meninos que nós selecionamos de 6º ao 9º ano, então tinham meninos de 11 a 16 anos e posteriormente os meninos de 4º e 5º ano também quiseram ser mediadores e eles começaram eles mesmos a se organizarem para serem mediadores no horário do recreio, no horário do almoço, o horário que desse, assim, eles escapuliam para ir, muito empolgados. E a segunda ação nossa que foi muito importante foi o fato de que, além da exposição que vinha pronta do núcleo, nós criamos também um ambiente que foi o quarto da Anne Frank, né? Que foi ideia de uma professora, a professora Luciene, que é muito criativa, e ela viu no espaço da escola assim, uma escada que subia para o 2º andar, onde tem as salas de aula, e antes das salas de aula tem um espaço bem pequeno, assim, que é inutilizado. Assim. E aí a gente construiu, então, a estante que escondia a escada, eu vou tentar colocar as fotos aí, para vocês entenderem. Nós tampamos o espaço com um TNT preto para ficar um ambiente escuro, colocamos uma estante que cobriria, né, que esconderia a entrada do quarto dela, como era no anexo secreto, e aí subindo na escada tinha uma linha do tempo, que é uma linha do tempo que tem no site da Casa Anne Frank, mas essa linha do tempo ela é legal porque ela coloca trechos do livro e fotografias da família e às vezes e relacionava isso com os eventos mundiais, os elementos da Holanda, da Alemanha que estavam acontecendo, da Segunda Guerra. E aí, e os trechos do diário, né, em primeira pessoa, Anne Frank dizendo de como que ela estava. Subindo então essa escada que a gente pedia, por fora a gente colocou um painel imenso assim, né, que era uma fotografia da Casa Anne Frank atual, assim. Então eles estavam entrando mesmo no anexo secreto. E aí, quando subia, esse espaço pequeno antes da sala de aula foi transformado no quarto dela, então foi colocada a cama, foi colocado na parede, a Anne Frank colava algumas fotografias de pessoas que ela gostava, referências dela, para ela tornar aquele espaço mais habitável, mais com que ela se identificava. Nós colocamos um radinho, que era de onde ela escutava as notícias, nós colocamos um casaco com a estrela de Davi, que era para ser o casaco da Anne Frank, e, claro, uma escrivaninha, né, uma carteira com o diário dela, né, assim,
para dar a sensação de que ela esteve ali e que ela estava escrevendo naquele diário há um tempo atrás. Já passou de 10 minutos, vou roubar. E aí, beleza. Esse espaço, ele ganhou... Ai, tinha uma música. Não era uma música, era uma oração judaica que ficava ambientando o espaço. A gente pedia para as pessoas fazerem silêncio, para refletir, para sentirem mesmo como se fosse ela, na hora que eles entravam no espaço, assim. Então, era uma visita muito emocionante. E mesmo os adolescentes que têm essa coisa meio, tô nem aí, eles ficavam emocionados. Bom, o que a gente percebeu desse processo todo, então, assim, dessas duas ações que foram principais? Primeiro, que a aprendizagem dos estudantes, ela se pareceu muito com o que o Paulo Freire fala da curiosidade epistemológica. Então, inicialmente, as crianças e os adolescentes, eles tinham só, assim, uma curiosidade de entender mais sobre o assunto, mas os mediadores especificamente, que foi os estudantes que a gente mais teve proximidade, que a gente analisou e que a gente viu essa potência, eles passaram a ser pesquisadores, né? Então, eles utilizaram de todos os recursos que eles tinham, tanto de internet, de textos que a gente deu, de recursos, filmes, e troca mesmo entre eles, o diário, as aulas que a gente dava, e eles utilizavam de todos os recursos possíveis que eles mesmos procuravam para compreender tanto o contexto da Segunda Guerra, do nazismo e do fascismo, os conceitos que tinham a ver com aquele período, né, da questão histórica, quanto a vivência da Anne Frank. Então, eles queriam conhecer ao máximo tudo que se passava na vida dela, e aí tem muita curiosidade, né, assim, das relações que ela teve. Aí eles conheceram, né, outras pessoas que tiveram relação com ela, que escreveram sobre ela, e do que o pai dela falava. Então, assim, eles se tornaram investigadores. E aí é uma aprendizagem que é o aprender a aprender, né, assim, a gente já não tinha mais essa função, que é uma ilusão de que nós estávamos transmitindo o conhecimento, que eles estavam recebendo aquilo que a gente estava ensinando, né? Eles mesmos faziam as construções. Eles passaram a estabelecer relações entre o que eles estavam estudando, a vida deles, a vivência que eles tinham na família, as discriminações que eles já tinham sofrido na vida, as discriminações que eles percebiam na nossa sociedade brasileira, e a política do presente, né, uma questão mais macro, processos históricos maiores também que nós vivenciamos no Brasil, né, quando eles estão falando da perseguição dos judeus, uma perseguição religiosa, um racismo, e aí eles percebiam que isso tinha relação também com uma perseguição de religiões de matriz africana, do próprio racismo estrutural mesmo, do machismo, e eles percebiam vários elementos que tinham relação com isso que estava sendo posto ali pela vida de Anne Frank. E passaram, então, a serem construtores do conhecimento, como Paulo Freire dizia. Um outro elemento que eu queria destacar sobre a aprendizagem dos estudantes é sobre a empatia histórica, que foi um conceito que eu descobri depois, né, para ser sincera, mas assim, tem tudo a ver com o que estava acontecendo ali, né, assim. Então, a empatia histórica, ela é uma capacidade, uma competência, eu não sei ainda, mas assim, que tem dois componentes muito importantes, que é o componente cognitivo, né, para você ter uma empatia histórica, você vai se colocar no lugar de um outro, mas é de um outro que viveu no passado. Então, você não pode cometer um anacronismo de se colocar no lugar do outro, mas com a sua cabeça do presente, né? Então, para isso, você precisa de vários elementos que são da pesquisa histórica.
acesso às fontes históricas, a compreensão do contexto, o que é que as pessoas pensavam na época, porque ela é limitada mesmo pelo que estava acontecendo ali na época, ela não tem a noção do que a gente tem do presente hoje. E, ao mesmo tempo, tem um componente importante que é o componente afetivo, que é o de se identificar com essa pessoa, que é o de perceber quais são as sensações que essa pessoa tem, as emoções que essa pessoa tem, e de sentir, né, a partir disso. E nós percebemos principalmente que os mediadores da exposição tiveram muita empatia com relação à história de Anne Frank e tiveram essa compreensão muito forte, assim, de que é que se passava muito, assim, na cabeça da Anne Frank, se colocaram no lugar dela, sentiram o medo, sentiram a esperança, né, que a Anne Frank ainda tinha quando ela escrevia o diário. E aí, quando a gente vem para os elementos que nós percebemos que potencializaram essa aprendizagem, tanto desse aprender a aprender, quanto da empatia histórica e da produção de conhecimento, nós percebemos primeiro que tem a ver com o protagonismo dos estudantes, então que tem a ver com o espaço e a postura que os professores tiveram nesse momento, assim, que era de oferecer para os estudantes material e possibilidades deles pesquisarem mais, mas também percebendo no processo que os estudantes também estavam ali para nos ensinar, assim. Então, existiu uma mudança da nossa visão sobre qual que era o nosso papel ali naquele momento. E isso permitiu que os estudantes assumissem mesmo o lugar deles de protagonistas. Tem tudo a ver com Paulo Freire, né? Lógico. Mas um segundo elemento tem a ver com o fato de ser a história de Anne Frank, né? E dentro do ensino sobre o Holocausto, né, se fala muito de trabalhar com as histórias pessoais, né, de quem viveu aquilo, que é diferente de um ensino do Holocausto que já foi feito muito, que era a coisa da morte em massa, né, de chocar, de mostrar os corpos e os sapatos, os uniformes, para falar, né, da quantidade de pessoa que morreu, da quantidade de pessoa que foi afetada. E aqui a gente teve uma postura diferente, que é uma postura no foco das pessoas que existiram, de compreender e de ver o lugar dessas pessoas, de ter empatia com elas. É diferente de eu ver corpos. Eu estou vendo as vidas que estavam ali por trás, que eram pessoas que tinham, inclusive, coisas em comum com a minha, que pensavam coisas em comum comigo, né? Que me permite me imaginar no lugar delas. Uma outra coisa que potencializa muito é o fato de que o documento principal que nós trabalhamos ali era um diário, né? E o diário, ele permite que a gente entenda os sentimentos daquela pessoa. Ela não escreveu o diário inicialmente com o objetivo de publicar, né? Então ela podia ser a mais sincera possível ali naquele documento. Outra coisa que é incrível é o fato de que Anne Frank, ela falava de um momento da vida que coincidia com o momento da vida dos nossos estudantes, né? Então, quando ela fala de conflito com a mãe, muitos estudantes destacavam isso, assim, porque eles se identificavam, eles se viam nesse conflito e eles percebiam o que era que a Anne Frank estava sentindo. Apesar de poderem também fazer uma crítica, né? Nossa, não podia ser melhor e tal, que a própria Anne Frank faz uma autocrítica. Outra coisa que eu acho que foi importante foi esse acesso que os estudantes tiveram a outras perspectivas e não ficar só dentro da Anne Frank. Perceber que ela se relacionou com outras pessoas, então tinham as outras pessoas do anexo, tinham as pessoas que ajudaram a família, eles viram o testemunho de uma outra vítima do nazismo, eles leram livros e assistiram filmes, né? Isso por conta própria, que fizeram com que eles tivessem essa noção de que foi um evento que afetou a vida de
muitas pessoas, né? Que assim, não fica ali restrito nem na Alemanha, né? A gente foi para Holanda, a gente está aqui no Brasil, tem gente que mora aqui no Brasil, e de como que é a grandeza desse evento. E que não foi um evento sem precedente, assim, né? Quando eles conseguem relacionar com o Brasil, com outras coisas que aconteceram no mundo. O quarto também foi alguns elementos da construção do quarto ajudaram os estudantes, principalmente na questão do componente afetivo, né? Assim, o quarto possibilitou que eles ficassem imersos num ambiente que existia o silêncio, que existia a escuridão, que tinha o som, né, da oração, né, a música. Os objetos pessoais, eles não eram objetos que estavam ali simplesmente, né? Eles vinham com uma história por trás, que era uma história contada pelos mediadores. E era a noção de que eles davam veracidade para o acontecimento. Claro que era um objeto que nós tínhamos construído, né? Assim, era uma réplica, né? Mas, inclusive, os objetos da exposição original, né? Assim, eles trazem veracidade, eles trazem, nossa, isso realmente aconteceu, né? É uma sensação que a gente às vezes não tem quando o professor está falando sobre um evento, né? Ou quando é mostrado um objeto que não tem uma história pessoal por trás. As fotos de família que estavam na linha do tempo também dão essa noção, né? Assim, essas pessoas existiram. E aí, para finalizar, porque eu já passei muito do tempo, o trabalho dos mediadores, né? Assim, o trabalho dos mediadores que era de contextualização, então que era de realmente de pesquisa, de estudo, para que eles compreendessem o que é um processo histórico, né? Que eles faziam essa mediação durante a visita. Uma outra coisa que é a identificação que esses mediadores tiveram e da possibilidade que eles usavam, né, de dar exemplos da vida deles, né, quando eles faziam a visita, né? Então assim, eu entendo disso, porque eu vivi assim, né? E aí possibilitava que os visitantes também tivessem essa identificação. Outra coisa é da ampliação que esses mediadores faziam da discussão sobre um evento do passado específico, e eles ampliavam isso para outras discussões, para relações com o presente, relações com a política, relações com a vivência deles, né? Assim, qual que é o machismo que nós vivemos no nosso cotidiano. E aí a importância disso é que os testemunhos desses sobreviventes do Holocausto, eles têm, dentro do discurso deles, eles trazem uma noção de legado, de memória, né? Eu vou ter que falar sobre isso, que é um processo muito doloroso, mas o bom é que eu vou fazer com que eu vou atuar nesse mundo que eu vivo hoje, como sujeito, para que isso nunca mais aconteça. Para que as pessoas percebam as sutilezas da discriminação, da perseguição, para que nunca mais a gente volte a viver algo tão extremo, né? Que tem a ver com os direitos humanos, é um legado de direitos humanos, que era a mensagem que os estudantes queriam passar, porque como eles simpatizaram, eles sentiram tanto como Anne Frank, eles não podiam deixar que a mensagem de otimismo que a Anne Frank tinha se acabasse, morresse com ela. E nesse processo todo, eu acredito que esses estudantes se perceberam como sujeitos de transformação e incorporaram também esse discurso dos sobreviventes, né, do testemunho, e levaram essa mensagem de otimismo. E já acabou meu tempo. Então nós percebemos, foram esses elementos, foi um processo que a gente ainda, acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, assim, essa relação
que os estudantes estabeleceram com o conhecimento, principalmente. Eu acho que foi muito produtiva e transformadora das relações na escola. E por isso que eu fico muito feliz de poder falar sobre o projeto e de poder participar de alguma forma dessa construção do conhecimento. Obrigada!